pessoal. Bom, então da 10, nós faríamos uma aula narrada para vocês terem uma, né, um corte pelo menos dessas aulas que não foram gravadas pelo professor meu. A gente combinou no dia 10 fazer isso, né? A gente fez de certa maneira lá, mas algumas partes a gente pulou, outras partes a gente se aprofundou. Aí eu vou retomar algumas partes que a gente não fez, né, para que fique salvo pelo menos um norte para vocês. E aquilo que a gente aprofundou demais, eu vou dar uma resumida, porque eu encontrei também partes de outras sessões em que a gente tratou com mais detalhes essa parte da sessão do dia 10, que acabou gastando muito tempo, né? E não teve a mesma profundidade que as outras sessões tiveram. Certo? Então, algumas partes eu estou fazendo de novo, outras eu vou aproveitar da sessão do dia 10 e vai ficar tudo junto nessa aula grandona. Certo? Então, a gente está na aula 4, né? Ainda na parte de programação inteira, né? Mas a gente vai ver aqui um pouquinho da forma, né, de resolver esses PPIs que vocês viram nas aulas 2 e 3. Né? Um pouco de complexidade computacional, né, bem rapidamente, e um método de fato para a gente resolver problemas desse tipo. Então, o que há de especial nesses PPIs? Né? O professor Romeu traz para vocês, né? PPLs são fáceis, sendo possível resolver casos de grande porte, com milhões de variáveis em tempo razoável, com hardware e software atualmente disponíveis. Sobre a ótica da complexidade de algoritmos, que a gente vai ver rapidamente hoje ainda, né? Os PPLs são bem resolvidos, pois há algoritmos eficientes, ditos de tempo polinomial, para resolvê-los. Eles pertencem à classe P. Esse P de problemas, né, que são resolvíveis em tempo polinomial. A gente vai ver um pouquinho a respeito dessas classes, tá? Para dar uma clareada. Por outro lado, a grande maioria dos PPIs está entre os problemas mais difíceis de serem resolvidos. Mesmo casos de pequeno porte, requerem uma capacidade de processamento ou de memória muito além do que as máquinas atuais são capazes de oferecer. Do ponto de vista da complexidade de algoritmos, muitos desses problemas pertencem à classe NP difícil. E o professor Romeu coloca que a gente veria mais à frente, mas eu tenho quase certeza que não tem um apêndice, né, ou uma outra nota de aula que trata disso. Então vamos ver rapidamente aqui, né, do que se trata cada coisa, só para vocês não ficarem voando nessa parte. Então a gente tem, né, os problemas ditos da classe P. Ele chamou aqui de NP difícil, mas dá para a gente primeiro, né, conhecer os da classe NP e depois entrar nos de NP difícil. Tá? Então existe a classe P, existe a classe NP. A gente vai ver ainda uma subdivisão, que é o NP completo, e outra parte, que é o NP difícil. Tá? Então vamos por partes.
Primeiro pela classe P, né? Então, os que são ditos fáceis de serem resolvidos, né? Aí só um adendo aqui, num primeiro momento, a gente vai tratar de problemas de decisão. Então, do tipo 0 ou 1, tá? Do tipo 0 ou, né? que, é no, que é nesse primeiro momento para ficar mais simples de entender. Então, aqui se eu quero resolver algum problema em que a minha resposta vai ser sim ou não, e se ele está na classe P, né, existe algoritmo de tempo polinomial, né, eficiente para resolvê-lo. Então, são os ditos fáceis, né? E os que não são, né, tão fáceis, né, ou seja, aqueles que não existe algoritmo de tempo polinomial para resolvê-los, aí a gente vai dizer agora que ele está numa classe maior, a gente chama de NP. Tá? Aí não significa, né, que são algoritmos que não são de tempo polinomial, né? Mas são problemas em que a gente não consegue algoritmo eficiente de tempo polinomial para resolvê-los. Tá? Então, ele está fora dessa classe fácil. Tá? Aí, o que significa esse NP? Né? Significa que são problemas não determinísticos. Né? Esse N vem do não determinístico. Então, ele é dito, né, de tempo polinomial não determinístico. Só que não existe algoritmo eficiente, né, em tempo polinomial para resolvê-los. Mas o que é possível fazer neles né, apesar de eu não conseguir um algoritmo de tempo polinomial para resolvê-los, se eu tiver uma resposta, né, se eu tiver uma solução para esse problema que eu estou tratando, a solução eu consigo verificar. Tá? Então, a gente pode mudar esse entendimento, né, de ser polinomial ou de não ser polinomial para essa lógica de verificação. Tá? Então, fica mais simples entender esse NP como problemas não determinísticos em que a solução pode ser verificada em tempo polinomial. Né? Que aí sim, se eu te der uma resposta para aquela instância daquele problema, você consegue verificar ela em tempo polinomial. Tá? Então, essa é a diferença de uma para outra. E ainda assim, em problemas de decisão, tá? Que é do tipo 0 ou 1 ainda. A gente ainda não foi para problemas que a gente vê do tipo dos PPIs que a gente viu. Tá? Aqui ainda são apenas decisão do tipo sim ou não. Né? Aí, dito isso, né, sabendo o que são problemas do tipo P e do tipo NP, existe uma subclasse dentro do NP que eles chamam de NP completos. NP completos. Assim, para a gente não se estender muito, a gente pode considerar que o NP completo são os mais difíceis, né, dentro do NP a serem resolvidos. Tá? Mas aí, para a gente chegar nessa lógica de
de NP completa, a gente precisa conseguir reduzir um dado problema, né, e aí que a gente pode separar em dois, né? Então, ó, eu tenho dois problemas e eu quero verificar, né, se um problema é redutível ao outro, né? Então, se eu conseguir pegar qualquer instância do primeiro problema, né, e dele conseguir construir uma instância para o segundo, né, em tempo polinomial, a resposta de um vai ser a mesma para outro, né? Indo e vindo, se e somente se. Né? Aí com essa definição é o que a gente chega nessa característica de NP completo. Tá? Então tem essa lógica. Um dado problema é NP completo, né, se ele pertencer à classe NP e dado qualquer outro NP, eu consigo reduzir o segundo no primeiro. Tá? Aí vai ficar mais confuso que outra coisa, como a gente não tem nota de aula para isso. A grosso modo, né, só para entrar na cabeça de vocês, considerem o NP completo, né, como os mais difíceis dessa classe, né, da classe NP. Né? Aí daqui a gente pode estender, né? Aí eu vou... Opa, perdão que eu cliquei aqui. Ele tentou adicionar legenda. Peraí. Deixa eu tirar. Aí foi. Então, sabendo isso, né? Numa lógica mais simples, que são de respostas apenas do tipo sim ou não, a gente pode estender essa lógica para problemas que não são desse tipo, que aí é o que a gente vai tratar. Né? E ainda dentro dessa lógica, a gente vai ter... eu tinha falado que eu ia trocar de cor. Né? A gente tem os NP difíceis. Aí a gente vai estender, né, essa lógica de conjuntos e aqui estão os problemas ditos NP difíceis. Né? Que é o que o professor Ormeu colocou para vocês aqui, a classe NP difícil. Só que aqui, né, no diagrama em preto, aí a gente tem agora, não necessariamente, né, do diagrama em preto, não necessariamente problemas de decisão. Aí a gente amplia necessariamente problemas de decisão. Apenas de decisão, que é do tipo 01. Então, esses são os mais difíceis de todos, vamos dizer assim. Né? E aí foge apenas dessa lógica de decisão. Que aí dentro dos NP difíceis, né, seguindo a mesma lógica, os que são completos, né, na lógica de decisão 0,1 também são difíceis, porque eles são os mais difíceis. Né? E fora deles estão todos os outros, que é o que a gente, né, vai ver aqui em termos de PPIs. Os PPIs que a gente vai ver são todos da classe NP difícil. Tá? Então, esse é um resumão assim, bem rápido, bem genérico. Se o professor Romeu colocar depois para vocês, aí a gente dá uma lidinha com calma. Né? Mas isso só dá uma esclarecida nos nomes. Né? Então, a classe P é o de algoritmos. Né? São de problemas, perdão. De problemas que podem ser resolvidos, né, que são resolvidos em tempo polinomial,
os NPs são os não determinísticos, né? Que eu consigo verificar em tempo polinomial. Né? Então, se eu tiver uma resposta para checar, né, daquele problema, eu consigo verificá-lo em tempo polinomial. O NP completo, para resumir bem, né, para a gente não perder muito tempo, são os mais difíceis da classe NP. Né? Aí tem aquela lógica de redução, que não vale muito a pena a gente se debruçar neles agora. E os NP difíceis são aqueles mais difíceis, né, que inclui os NP completos, que são os extremamente difíceis do tipo de decisão da classe NP, e o restante, né, todos os outros problemas que enquadram esses que a gente está vendo como PPIs. Né? Então, ele está dentro dessa lógica desse diagrama. Então, do diagrama em vermelho, necessariamente os problemas do tipo de decisão, 0 ou 1, e no diagrama em preto, né, todos os outros que não necessariamente são problemas de decisão. Né? Mas NP completos também estão dentro dos que a gente chama de difíceis. Né? Então, tem essa subdivisão dentro. Então, isso resume o resumo da parte de complexidade que o professor Romeu não colocou para vocês. Tá? Aí vamos continuar agora para o que é nosso mesmo. A gente não fugir muito. E essa lógica de dificuldade, né, ou de ter algoritmos que possam resolver em tempo polinomial ou não, tem a ver com a quantidade de passos que a gente vai precisar tomar, ou a quantidade de visitas que a gente vai precisar fazer, por exemplo, num grafo dele, para enumerar todas as soluções. Então, a gente tem algumas estratégias, né, para resolver os problemas que vão surgir para a gente, e a gente pode conseguir, né, ou não determinar algoritmos para isso, né, ou, no pior dos casos, uma contagem, por exemplo. Então, aqui ele traz a lógica de um problema em que a contagem, né, ou a verificação explícita deles vai passar, né, uma quantidade de passos, né, ou um tempo mesmo, né, que seja humanamente possível ou até computacionalmente difícil da gente resolver. Então, ele traz o problema do caixeiro viajante. Então, olha, seria possível enumerar todas as soluções de PPIs? Né? Aí ele traz, ó, tem esse PCV aqui. Aí a lógica é, partindo de uma dada cidade, encontrar a rota de comprimento mínimo que passa por n menos uma outra cidade apenas uma vez e termina na cidade de origem. Então, a lógica é, olha, eu quero partir, por exemplo, do vértice A, quero percorrer todos os outros vértices. Aí aqui ele dá uma complicada a mais, que ele ainda quer uma rota de comprimento mínimo, mas a gente poderia reduzir ele bem menos para cair naquele problema de decisão, né, para ficar mais fácil. Mas aqui seria ainda mais difícil do que aqueles apenas de decisão. Né? Então, ele quer sair do A, ele quer encontrar a rota de comprimento mínimo que considere a passagem por todos os outros vértices, retornando para o vértice A. Então, eu saio do A, tenho que visitar todos os vértices e voltar para o A. Aí, a primeira solução que a gente pode pensar é enumerar todos os possíveis valores. Né? Só que aí, numa lógica de algoritmo, né, qual seria a quantidade de passos que a gente precisaria dar? Então, aqui, né, pelo princípio da contagem, a gente vai ver quantos passos que a gente vai dar. Então, olha, quantas são as formas da gente fazer isso? Qual o número de rotas possíveis?
Aí ele traz, pelo princípio fundamental da contagem, isso seria n-1 fatorial, né? O número de vértices menos uma unidade fatorial, né? Então, o número cresce muito rápido. Então, a função, né, que a gente definiu, ou o algoritmo que a gente definiu aqui, ele é fatorial, né? Ele não é um algoritmo de tempo polinomial. Então, aqui, olha, se eu tivesse 10 cidades, eu teria 181.440 rotas possíveis num tempo aqui que foi estimado. Tá? Esse tempo foi considerando o processador fizesse 10 elevado a 9 operações por segundo e aproximadamente n operações na avaliação de cada rota. Então, os tempos, depois que a gente sai do número de 10 cidades, né, começa a subir esses valores para 20, para 60 cidades, né, o número começa a ser impeditivo. Então, não dá para a gente contar todas os possíveis valores, né, e escolher aquele que fosse menor, né, porque aí o tempo passa de anos para séculos, até para bilhões de anos. Né? Então, não dá para a gente resolver assim. Ele chama de explosão combinatória. Então, é impossível analisar todas as soluções. A alternativa é usar métodos que tentem evitar a enumeração explícita de todas as soluções. Então, tentar obter todas elas uma a uma. Né? As palavras é enumeração implícita. Mesmo assim, métodos eficientes existem para poucos problemas. Né? Que aí é a lógica do P e do NP. Né? Ou não existe algoritmo de tempo polinomial para resolver esse tipo de problema, né? Ele não existe, ou a gente ainda não conseguiu encontrar ele. Né? Mas, de toda forma, hoje ainda não existe algoritmo de tempo polinomial para a gente resolver. E é aí que as diferenças de uma classe para outra surgem. Né? Algo análogo aconteceria se tentássemos enumerar as soluções de outros PPIs. Aí, por que isso? Porque os PPIs, como a gente viu, estão nas classes que são muito difíceis da gente resolver. Né? Aí ele coloca, por enquanto vamos postergar uma discussão mais aprofundada sobre a complexidade de um PPI. Aí ele traz conjunto de soluções de um PPI. Né? O conjunto de soluções de um PPL, quando não vazio, possui infinitas soluções, seja ele limitado ou ilimitado. Tá? O que ele quer dizer com isso? É como se no desenho que ele colocou aqui, né, o PPL, perdão, o PPL, como vocês viram lá em PO1, o espaço de solução do PPL ele estaria, né, em cima das linhas grossas, em azul, todas as linhas grossas, e qualquer valor, qualquer coisa dentro dos espaços das linhas grossas. Então, né, qualquer valor dentro dessa região, desse espaço de solução, ele poderia ser válido. Né? Ele é válido. Né? Mas a questão é que, geralmente, né, a solução vai estar em alguma das fronteiras. Né? A solução vai estar em alguma das fronteiras. No caso de PPLs. Né? PPLs. Além disso, o conjunto de soluções é contínuo e fechado. E em PPI, aí a gente muda. Né? A gente não tem todo o espaço dentro das linhas. Né? Deixa eu apagar aqui. A gente não tem todo o espaço dentro das linhas grossas como sendo válido. Né? Aí a gente não tem mais isso. Quando a gente está tratando de PPIs, aí o conjunto de soluções é um conjunto discreto, né? Com valores onde eu tenho apenas as interseções dos valores inteiros. Então, onde as bolinhas aparecem aqui.
Então, eu tenho um conjunto finito de soluções, PPIs. Né? Ou seja, só os valores dentro das linhas grossas em azul. Tá? Aí ele mostra esse exemplo no R2 e mostra o conjunto finito de soluções para vocês. É isso daqui. Aí ele também traz a lógica de formulações alternativas. Tá? Aí ele vai apresentar o conceito de casca convexa para vocês. Então ele diz, vamos lá. Deixa eu trocar para o apontador aqui. Ele diz, olha, um PPI possui um conjunto discreto de soluções, pode ser descrito por mais de uma formulação. Então lembra que vocês tinham perguntado, mas a formulação, por exemplo, da AD1 que vocês vão colocar, né, o gabarito de vocês, só ele vai ser válido? Né? Só aquela resposta é válida, né, para aquele problema? Aí eu tinha falado para vocês, não necessariamente, né, porque a gente vê, é a coisa mais comum do mundo, que dois modeladores consigam, né, usar estratégias diferentes, só que assim, né, resguardada as mesmas premissas, então tudo que estava abarcado naquele enunciado sendo válido, e apesar de as estratégias serem diferentes, né, de terem modelagens distintas, eles chegam na mesma resposta. Então isso pode acontecer e é até comum de acontecer. Ou, na verdade, não é raro, né? Que aconteça. E o professor meu tenta trazer isso para vocês aqui. Então, olha, existe a lógica de formulação alternativa. Só que, a depender de como um modelador fez e o outro também fez, pode ser que alguma seja mais ajustada, seja mais apertada, tá? Ou não. É o que a gente pode considerar como diferença e alguma ser mais eficiente que a outra. Tá? Aí ele mostra para vocês, olha, seja X o conjunto de soluções inteiras, né, do PPI, o qual pode ser descrito por duas formulações. Aí ele apresenta P1 e P2. Aí P1, né, tem um X inteiro, que é dado por essa restrição aqui, né, A1 vezes X menor ou igual a B1, e tem um P2 com X inteiro, só que aí ele usa um A2, X2 menor ou igual a B2. Então, a gente tem semiplanos diferentes aqui, né? Onde isso representaria P1 foi usada uma formulação que deu esse conjunto aqui, né? De possíveis valores viáveis dentro das possibilidades inteiras aqui, dentro das bolinhas. Então, as bolinhas em preto aqui dentro, elas representam os valores de fato da solução do PPI. Só que P1 tem uma configuração, né? E P2 tem outra configuração. Só que apesar das configurações serem diferentes, o conjunto discreto de soluções, as bolinhas em preto, elas estão dentro das duas formulações. Então, eles escreveram aqui de maneira distinta, mas o conjunto válido de soluções para ambas, né, o conjunto de soluções para ambas foi válido para o que de fato é a solução, né, para o conjunto X. Então está levemente diferente, mas o conjunto de solução dos dois está igual, que é análogo a dizer que são formulações alternativas. Tá? Opa, pulei demais. Aí ele vai apresentar para vocês o que é a envoltória ou casca convexa. Né? Então, a casca convexa dado um conjunto X que está contido em Rn, define-se como envoltória ou casca convexa de X, conv de X,
a interseção de todos os conjuntos convexos que o contêm. Tá? Ou seja, o menor conjunto convexo que o contém. Dado um conjunto discreto de P vetores, x1, x2, xp pertence a Rn, a envoltória convexa é definida como conjunto de todas as combinações lineares convexas desses vetores. Então, eu tenho vários vetores P e as conexões, né? Se eu ir juntando cada um deles, né, através de combinações convexas, eu vou chegar num espaçozinho, numa regiãozinha, que é convexa, né? E que ela vai definir esse conjunto, né? Essa envoltória ou essa casca. Aí ele coloca como exemplo as formulações P1 e P2 que a gente viu. Então, olha, dado P1 com uma configuração e P2 com outra configuração, se eu olhar para o conjunto de fato de soluções, que são aqueles valores inteiros de x lá, a região que ele define, ela está dentro de ambos. Como a gente falou, as bolinhas pretas estavam lá dentro. Então, significa dizer que eu tenho esse primeiro conjunto convexo aqui de P1, eu tenho o segundo conjunto convexo de P2, que eles são diferentes, mas eles estão ajustados, né, de modo que as bolinhas pretas, que são de fato a solução do problema, estão dentro delas. Então, elas estão ajustadas, elas são levemente diferentes, mas têm o mesmo conjunto de soluções interno que é válido. Esse conjunto interno de soluções válidas é o que ele chama de casca convexa. E a lógica que a gente tenta é tentar aproximar o máximo possível dessa casca convexa. Só que essa lógica de buscar de fato, né, sobrepor esse desenhozinho aqui, né, que está em... Aí minha cor está meio estranha, não sei se é um marrom, é um bege, mas dentro desse conv de x, a ideia é tentar aproximar, né, o mais perto possível desse conv de x. Né? E que, por definição, o menor conjunto convexo é de fato o conjunto de soluções. Então, P1 e P2 aproximaram bastante. E apesar de levemente diferentes, eles contêm a casca convexa. E a gente não conseguiu sobrepor o valor de fato, né? o conjunto de fato. Que aí essa tarefa é extremamente difícil. Aí ele vai continuar, né? Olha, no exemplo anterior, nós que os pontos extremos da envoltória convexa são soluções inteiras viáveis daquele problema. Tal fato pode ser demonstrado válido para qualquer PPI. Logo, para encontrar a solução ótima, basta procurar entre os vértices da envoltória convexa, né? Que são as bolinhas pretas. Então, a envoltória vai dar aquela região, né? A casca que define aquelas soluções. E a solução de fato, a depender do teu gradiente, vai estar em algum desses vértices em que os pontos convergiram. Né? Está na sobreposição desse conjunto convexo. É o que ele está falando lá. Né? Aí ele fala, cadê? Basta procurar entre os vértices da envoltória convexa o método simplex, né? o primal simplex. Né? Para PL faz isso. Por isso que eu comentei com vocês que a solução vai estar sempre em alguma fronteira, né? Sempre em algum dos vértices do poliedro. Né? Aí ele continua. Porém, determinar a envoltória convexa é, em geral, tão difícil quanto resolver o PPI original. Né? Todavia, pode-se tentar obter uma formulação mais próxima possível dela. Em outras palavras, uma formulação mais justa. Aí ele vai mostrar para vocês... continua. No caso das formulações alternativas P1 e P2, não é trivial dizer de antemão, pelo menos no caso geral, qual delas é a melhor. Era o que eu estava falando. Ó, tem as duas, elas estão muito próximas, mas pode ser que uma seja melhor que a outra. Aí a gente vai precisar avaliar pela formulação. Né? Todavia, pode-se dizer que P1 é melhor que P2 se P1
está contido em P2. Né? Note ainda que, dada uma formulação P, o conjunto discreto de suas soluções x é tal que x está contido na envoltória convexa de x, que está contido em P. Aí ele traz um exemplo. Para esse problema não capacitado de localização de facilidades, ele vai dar duas formulações. Então, considere duas formulações alternativas. A estratégia da demonstração consiste em mostrar que há soluções em P1 que satisfazem P2, mas que o contrário nem sempre é verdade. Aí ele vai colocar duas formulações. Então, eu tenho minimizar um somatório em I de FI vezes YI, mais o somatório em IJ de CIJ vezes XIJ. A FO das duas é a mesma. O que vai mudar são algumas restrições. Então, a primeira é igual, a segunda é diferente. Então, a gente tem uma diferença entre essas duas restrições. Na primeira, na P1, o x e j é menor ou igual a yi. Tá? Então, existe uma ligação entre essas duas variáveis. O xi é o valor real entre 0 e 1. Né? Ou seja, qualquer valor entre 0 e 1. E a variável yi é decisão binária, ou a escolha discreta, né, entre 0 e 1. E o que difere de uma formulação para outra é a segunda restrição. Então, o x e j é menor ou igual a yi, e o somatório de x e j em j é menor ou igual a n vezes yi. Né? As duas têm o mesmo propósito, que é fazer uma ligação entre as duas variáveis. Mas aí, será que uma delas é mais eficiente que a outra? Aí coloca, olha, note que o terceiro grupo de restrições, que é a segunda restrição, né? Em P2 corresponde a uma soma da cardinalidade do conjunto J. Né? Ou seja, uma quantidade n. Né? Então, a soma das n restrições em P1. É o equivalente aqui, ó. A da direita é como se eu tivesse pego a da esquerda e somasse em J. Ao somar em J, eu adiciono o número de elementos no lado direito da restrição para que fique equivalente. Então, se eu estou somando xi em j, eu estou somando j vezes aqui. Né? E para compensar, eu preciso colocar do lado direito a quantidade extra que eu somei, né? Que é de n vezes, porque j vai de 1 a n, por exemplo. Né? Aí ele adiciona o produto de n. Então, apesar de ser válida, né, das duas serem válidas, pode ser que uma seja melhor que a outra. Né? Então, ele fala, logo, uma solução de P1 também é solução de P2. Tá? Porém, a solução x e j igual a 1 é possível em P2 para y igual a meio, e se n maior ou igual a 2. Tal solução, entretanto, não pertence a P1. Né? Portanto, P1 é uma formulação mais justa para x. Eu já tinha falado em algumas outras sessões, né? Que, assim, por definição, a gente já sabe, né? Por definição não, perdão. A priori, a gente já sabe que uma ligação de variáveis desse tipo é mais eficiente que a outra. Por conta disso, aqui ele só provou para vocês. Mas, apesar das duas terem o mesmo propósito e elas conseguirem chegar na mesma resposta, a da esquerda é mais eficiente. Tá? Ela é mais justa. Então, a gente vai sempre optar por estratégias mais eficientes. Tá certo? Aqui é só um exemplo para vocês de que isso é possível e agora existe, de fato, uma justificativa para aquilo que eu falei para vocês antes, né? Ao invés só da minha palavra. Né? Aí a gente continua com a classificação das técnicas de solução de PPIs. Né? A gente tem os métodos ditos exatos, que garantem a convergência para a solução ótima. Aqui é comum a gente usar o termo solução ótima global, né? Porque é de fato o valor da solução. Tá? E não alguma vizinhança que eu parei ou alguma tentativa que eu fiz. Né? Ela é de fato um método que garante a otimalidade global.
em um número finito de passos, mas tem um custo computacional mais elevado. As técnicas são, né, algoritmo branching bound, que a gente vai ver, algoritmo de plano cortante, que a gente também vai ver, em especial os cortes de Gomory, né? Aí a gente tem a combinação de algumas, né? Branching price, branching cut, que é uma combinação das duas de cima, e branching cut and price, tá? Entre outros. A gente só vai ver as duas primeiras. E os heurísticos que a gente não costumava ver, mas talvez a gente passe a ver esse semestre se o professor Romeu conseguir terminar as notas de aula. Então, ditos heurísticos, né, não garantem a convergência para a solução ótima. Procuram gerar boas soluções com baixo custo computacional. Então, o termo heurística vem logo com esse propósito. Então, eu vou performar uma quantidade de passos em que, assim, a depender do meu ponto de partida, eu posso chegar próximo ou não da solução ótima global. Mas não há garantia, né? O termo é esse, não há garantia de que eu vou convergir para o ótimo global. Pode ser que sim, se meu ponto de partida for bom, ou se eu fizer uma quantidade de passos suficientes para convergir, então tudo isso faz diferença. Mas o termo certo é que não há garantia, apesar da gente conseguir convergir a depender de alguns fatores. Tá? E na maioria dos casos, a lógica é a gente encontrar boas soluções. Aí, por exemplo, eu preciso ter alguma solução que seja próxima ou condizente com aquilo que eu estou pesquisando, para dar uma resposta rápida, com algum propósito. Aí eu posso fazer isso se o meu problema for muito difícil de ser resolvido, ou se o tempo for impeditivo para rodar por um método exato. Aí eu tento uma estimativa primeiro, né? Eu posso tomar alguma decisão de curto prazo enquanto eu checo a minha exata, né? Ou então eu só preciso daquilo para ter uma estimativa do quanto que eu vou gastar e começar a tomar os passos necessários, né? Para depois, de fato, saber quanto que eu vou precisar, né? Aí a gente tem as heurísticas especializadas, gulosas de busca local e meta-heurísticas. A gente certeza, né, praticamente certeza que a gente não vai ver meta-heurísticas. Mas eu acho que a gente vai ver heurísticas de busca local. As gulosas eu não tenho certeza, mas busca local é certeza, pelo que eu li lá. Tá? Aí a gente vê com calma depois. Agora entrando na solução, né, de PPIs. Alguns conceitos que a gente vai usar. O conceito de relaxação. Tá? Relaxar um problema de otimização é retirar uma ou mais de suas restrições. Tá? Então, é como se eu tentasse facilitar alguma coisa do meu PPI para ver se eu consigo resolver ele de maneira mais simples. Tá? Então, o conceito de relaxação. Ele é meio amplo assim, mas a gente vai ver um tipo específico de relaxação, tá? De restrições específicas. O conjunto de soluções de uma relaxação contém ou é igual ao conjunto de soluções do problema original. Né? Então, se ele for igual, seria a melhor das hipóteses, né? Mas ele contém, né, o original. Ele geralmente vai ser um pouco maior para eu facilitar, então eu vou, a grosso modo, ter uma estimativa. Né? Logo, a solução do problema relaxado é pelo menos tão boa quanto a solução do problema original. Então, a gente vai ter uma perturbação a gente fazer essa relaxação. Então, olha, eu tenho esse problema restrito aqui, a linha grossa em azul, né, em azul escuro, e eu fiz uma relaxação. Eu fiz a relaxação da restrição 3, que é essa tracejada horizontal aqui, que forma o espaço que a gente viu que está travado na linha grossa horizontal, a linha grossa horizontal em azul. Aí eu vou relaxar essa R3. Então, eu tinha esse espaço aqui, onde eu tenho esse poliedro aqui com essa linha grossa em azul. Aí vou relaxar a R3, vou tirar
a R3 no caso de maximização aqui, né? Ao relaxar, ao invés de eu ter aquela linha grossa em azul limitando o espaço original, e agora a interseção bate lá em cima, né? Aí forma esse bico lá em cima que antes era horizontal. Então o espaço original ele estava limitado até aqui, né? Até aqui. Então o espaço da relaxação ele é tão bom quanto, ou seja, ele contém o espaço original, né? Ele é igual ou contém, né? Ele poderia ser exatamente o mesmo ou conter, né? Então o espaço ser um pouco maior, ser levemente maior. Aqui ele é levemente maior porque ele adicionou essa parte que não tinha antes, através dessa relaxação, tá? Então esse é o efeito da inclusão a inclusão não, né? A relaxação, no caso, a retirada. Aí a gente vai entrar em mais um conceito, né? O conceito da relaxação de programação linear, que é uma relaxação específica que a gente vai fazer para resolver os nossos PPIs. Então, olha, a relaxação de programação linear, RPL, aí agora tem que servir como mantra para vocês, porque a gente vai usar isso toda vez quando estiver tratando de PPIs. A RPL, ou a relaxação de programação linear, o que significa ela? Consiste na retirada das restrições de integralidade das variáveis de um PPI. Então, quem são essas restrições? As restrições de integralidade. São aquelas restrições que a gente... deixa eu trocar aqui para a canetinha. São aquelas restrições em que a gente diz assim, olha, x1 e x2 pertencem aos inteiros não negativos, por exemplo, né? Ao z+, né? Ou x1 e x2 são maiores ou iguais a zero e inteiros. Então, a gente está relaxando a parte inteira, a integralidade. Ou seja, a gente está retirando isso. E ao retirar isso, a gente não pode deixar as nossas variáveis irrestritas, né? Então, a gente substitui isso, né, pelo maior ou igual a zero. Tá? O efeito prático é como se a gente estivesse sempre declarando assim, ó, x1 e x2 maiores ou iguais a zero, né? E inteiros. Né? E inteiros. Então, a relaxação que a gente está fazendo é da parte inteira. A gente está tirando a parte inteira. E apenas a de não negatividade continua, né? Esse maisinho aqui. A não negatividade mantém, mas a integralidade não. Então, a gente desconsidera que eles são inteiros, tá? E fica apenas com eles não negativos. Então, isso é uma estratégia que a gente vai usar daqui para frente. A gente chama de relaxação de programação linear. Tá? O valor da RPL, Z de RPL, é então o valor da solução do PPL resultante. Tá? Então, a gente vai resolver, vai relaxar, vai resolver essa relaxação como se ele fosse um problema de PL, né? Igual vocês viram em PO1. E vai resolver. E o valor da RPL é a solução do PPL resultante. Aí tem algumas implicações, né? Se a RPL é inviável, o PPI também é inviável. Né? O contrário, não. Se a RPL é viável e possui ótimo infinito, e o PPI é viável, o valor de solução da RPL, né, é um limite, né, é uma estimativa para o valor ótimo de fato, né, para o valor ótimo inteiro. Né? Então, ele é uma estimativa. Ele continua, ou seja, o valor da solução da relaxação é um limite superior, ou uma estimativa, né, para o valor da solução do original, no caso de maximização. Se fosse minimização, aí o sinal era invertido aqui, para menor ou igual. Tá? Então, ele é um limite superior para o PPI, né, para o problema original. A conclusão anterior é uma das bases do método Range-Bound baseada em PL, que será estudada a seguir. Continuando. Aí a gente traz uma reflexão para vocês. Que aqui, né, para quem estava na outra aula, eu entrei muito na questão de como que a gente resolvia, né, ou de como a gente resolve problemas de PL pelo método... que a gente resolve problemas de PL com uma solução gráfica, né, ou pelo método gráfico que vocês viram em PO1. Aqui eu vou omitir isso,
e vou tentar ser mais rápido. Por quê? Porque eu peguei uma das aulas de PO1 que eu tenho lá, tá? Para solução de PPLs pelo método gráfico, que eu já anexei para vocês na plataforma. Tá? Então tem lá, eu vou omitir essa parte porque tem lá mais aprofundado. Eu pego um exemplo e mostro como que faz. Tá? O que eu fiz aqui ficou muito longo e não sei se todo mundo entendeu de fato, porque os valores eram fracionários, ficou meio apertadinho. Então vou omitir isso. E tem lá na aba, na guia da aula 4, tem os vídeos sugeridos. Tem lá o vídeo de PO1, de solução de PPLs pelo método gráfico. Tá? Consultem isso lá. Aí ele pergunta aqui. Em geral, é uma boa estratégia resolver um PPI arredondando as soluções fracionárias geradas por um método de PL? Por exemplo, o primal simplex? A resposta é não, ele já coloca. Aí ele mostra por quê. Então tem esse problema de maximização. Z igual a x1 mais 0,64x2 sujeito a 50x1 mais 31x2 menor ou igual a 250. 3x1 menor ou igual, 3x1 menos 2x2 maior ou igual a menos 4, com x1 e x2 inteiros não negativos. Né? Aí ele plotou aqui e já resolveu. Então vamos assumir que a solução da RPL já está aqui. E como tarefa, fica sugerido vocês resolverem, né, isso daqui manualmente para ver que, de fato, a solução vai chegar aqui. Tá? O passo a passo tem lá na videoaula que eu deixei para vocês. Então, ele já obteve o par ordenado x1, x2 e o valor do z, tá? Que é a solução da RPL, já relaxado. Tá? Só reforçando, aqui, apesar dele ter colocado inteiro e ter botado as bolinhas dentro aqui, as bolinhas, o conjunto discreto de soluções, ele é para o problema inteiro. Né? E lembrando aqui, a RPL, a gente está relaxando o z. Tá? Ele resolveu aqui considerando que x1 e x2 são maiores ou iguais a zero. Então, o espaço de solução válido agora, para a solução dele... Opa, cliquei errado aqui. Cliquei errado. O espaço de solução válido é todo mundo dentro da linha grossa em azul. Tá? Então, todo mundo aqui dentro é válido, mas, invariavelmente, a solução vai estar em algum dos extremos, em alguma das fronteiras. Né? Em algum dos vértices do poliedro, que aí está aqui nesse último que eu coloquei para vocês. Tá? Só efeito de ilustração aqui, tá? Que está um pouquinho diferente. Então, a solução é o par ordenado x1, x2, valendo 1,95x1 e 4,92 de x2. E o valor ótimo, né? A solução da RPL 5.1. Então, será que é interessante eu arredondar aí, sei lá, para cima, para baixo? Aí a gente vai ver. Vale a pena arredondar e substituir os valores para comparar com esse 5.1 que a gente achou? Será que se eu arredondar a solução inteira faz sentido? Ele vai mostrar para vocês. Então, olha o que acontece. O 1,95 e o 4,92. Será que se eu arredondar os dois para cima, os dois para baixo, um para cima, outro para baixo, e vice-versa, faz diferença? Aí ele coloca, ó, ponto A, B, C e D. Então, se x1 e x2 forem 1 e 4, né, eu arredondei para baixo, a FO teria valor 3,56. Mas a garantia de viabilidade, ele já mostra que não. A viabilidade é se esses valores arredondados estão dentro do espaço de solução achurado aqui. Então, alguns não vão estar. Né? Ou seja, aliás, a maioria não vai estar. Né? Então, ó, arredondando x1 para baixo e x2 para baixo é inviável. Arredondando x1 para baixo e x2 para cima também é inviável. Arredondando x1 para cima e x2 para baixo, ele até é viável, dá 4,56. Arredondando x1 para cima e x2 para cima, né? Aí a gente também tem uma inviabilidade. Então, existe esse valor C. Será que esse valor em C, né, que é 4,56, com x1 valendo 2 e x2 valendo 4, ele é a solução ótima do problema inteiro? A gente sabe que é viável.
Mas entre saber viável por viável, a gente sabe que todos esses aqui dentro são viáveis, né? Isso a gente já sabe. Mas será que arredondar vai convergir para a solução ótima do problema inteiro? Aí vamos lá, conclusões. Não há garantia de que as soluções sejam viáveis, que a gente viu, já 3 foram inviáveis. Não há garantia que a melhor solução ótima, caso a viável aqui, que só tinha uma, mas podia ter mais de uma e a gente escolher a maior, já que o problema é de maximização. Então, escolher a melhor, não há garantia dessa escolha ainda assim ser ótima. E ele diz, isso raramente acontece. O método simplex, por exemplo, procura soluções entre os vértices do poliedro. E a solução inteira pode estar no interior, tá, do poliedro. Nesse caso em particular, a solução ótima é x1 valendo 5 e não 2, né? E x2 valendo 0, com z valendo 5. Um ponto que não é vértice, mas se encontra na periferia do poliedro. Então, é 5, 0, né? 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui. Era isso daqui? 5. Então, repare que na solução da RPL foi 5.1. Né? Só que eu não garanti a integralidade. Por isso que deu 5.1 na RPL. Mas o valor ótimo inteiro, ele ficou um pouquinho antes. Né? Ele ficou nesse ponto inteiro aqui. Que calhou do ponto inteiro também do ponto inteiro também ser vértice. Né? Mas não há garantia disso. O ponto poderia ser qualquer ponto interno. E quando a gente progredir no método branching bound, vocês vão ver que a gente vai fatiar eles. E aí, né, fatiando tanto por dentro, a gente vai chegar em algum ponto desse interno, que pode acontecer, né? E é o que geralmente acontece com mais frequência. É um pouco mais raro convergir a fronteira, né, o vértice, para um ponto inteiro. Tá? Aí, que mais? Por fim, observe que a solução inteira ótima é pior, nesse caso menor, que a solução ótima da RPL, que foi 5.1, e a solução inteira foi 5. Mas é essa que vale para a gente, porque a gente está procurando a resposta do problema inteiro, do problema original. Aí, por que isso? Pois o problema inteiro é mais restritivo. Tá? Algumas considerações, né, antes da gente entrar no método branching bound. Considerações preliminares. Adicionando restrições a um problema, duas coisas podem acontecer. Então, ao tentar incluir uma restrição, o novo problema pode ser inviável. Tá? Existe essa possibilidade. E a gente vai fazer isso de maneira recorrente no método branching bound. Então, existe essa possibilidade. Tá? O novo problema ser inviável. E o caso 2. O novo problema é ter solução ótima de valor pior, né? Menor no caso de maximização, maior no caso de minimização, que o problema original. Então, ao fatiar, essas duas coisas podem acontecer. Eu posso não convergir e a inserção ser inviável, ou convergir e aí, com essa conversão, com essa convergência, né, ao conseguir colocar, né, incluir essa nova restrição, eu estou restringindo o espaço de solução que a gente viu no exemplo anterior. Então, ao incluir novas restrições, fatalmente, né, invariavelmente, eu vou estar reduzindo o espaço original, ou o espaço que foi relaxado. Então, fatalmente, a gente vai ter soluções piores que as anteriores. Né? Pior no caso de maximização, menor no caso de maximização e maior no caso de minimização. Então, essas flutuações têm que fazer sentido conforme a gente for resolvendo as questões. Tá? Tem que se atentar a isso. Se eu comecei lá no meu nodo raiz valendo 5,5, por exemplo, conforme eu for incluindo novas restrições, esse 5,5 tem que ou se manter, né, pelo que a gente viu, ele pode se manter, ou ele vai reduzir. Ele não pode aumentar. Eu não posso, no problema de maximização, o 5,5 ele vai ser o maior valor possível ali. Conforme eu incluo novas restrições, ele vai diminuindo no problema de maximização. No de minimização é o contrário. Se fosse 5,5 e eu incluísse novas restrições, aí menos que 5,5 vai ser impossível da gente
Consegui, mas 5,5 ou mais pode acontecer, aí ele vai subindo, tá? Tem que se atentar a isso. Aí vamos lá. Possibilidade para o caso 1. Conjunto de restrições lineares é vazio, então eu tento incluir uma restrição e ela não tem interseção com o espaço anterior, tá? Ou então, o primeiro ele é mais comum, tá? O segundo é menos comum para os exercícios que a gente vai ver, tá? Mas a segunda possibilidade, o conjunto de restrições lineares é não vazio, ou seja, eu consigo incluir uma restrição, tá, ao espaço anterior, mas não contém uma solução inteira. Então, ele é tão restritivo que a restrição que eu incluí, ele não tem ponto inteiro dentro dela. Então, se ela não tem pontos inteiros dentro dela, não adianta eu continuar resolvendo, porque eu só vou ter valores não inteiros, né? Eu vou continuar tendo valores fracionários. Eu restringi tanto que eu vou estar numa fronteira em que eu não tenho valores inteiros. Então, a gente cai numa inviabilidade também, tá? Mas aí não só pela não inclusão. Apesar de incluir, o espaço interno dele não tem pontos inteiros, tá? E no caso 2, a piora do valor da solução ótima, que é o que na maioria das vezes vai ocorrer. Então, olha, caso 1A, conjunto de restrições lineares é vazio. Então, olha, o espaço de solução original são as linhas grossas em azul, tá? Aí, por algum motivo, eu vou tentar incluir uma restrição nova. A gente vai fazer isso tanto no método branching bound quanto no algoritmo de planos cortantes. Então, eu tento incluir essa restrição aqui. Ele colocou numa linha tracejada. Ele tentou cortar o espaço de solução com alguma desigualdade válida aqui, né? Só que ele obteve uma desigualdade que está para cima, né? Então, a validade dessa restrição é para cima da linha tracejada. Então, essa desigualdade, na verdade, nem foi válida, né? Eu tentei incluir essa restrição, essa desigualdade, mas ela aponta para cima. Então, quando eu tento fazer a convergência, né, de todas as restrições, essa última está fora do espaço original, porque a setinha está para cima. Então, não há interseção entre o espaço anterior, ou original, e a nova restrição. Então, aqui é um caso de inviabilidade, né? Eu tento incluir uma nova restrição, mas o conjunto, né, da inclusão de todas essas é vazio, porque não houve interseção com uma delas, né? Essa nova restrição não teve interseção com o espaço anterior. Então, aqui é um caso de inviabilidade. O caso B, o segundo, à direita aqui, é quando eu consigo adicionar alguma restrição. Vamos supor que eu adicionei essa linha vertical grossa em azul, por exemplo, tá? Só que o espaço em que essa nova restrição foi adicionada, o espaço que ela define, ela não tem pontos inteiros, tá? Conseguem ver? Eu tenho pontos inteiros aqui. Então, tenho pontos à esquerda e pontos à direita do espaço de solução, mas ele não tem pontos inteiros, não tem valores inteiros dentro do espaço válido, né? Então, ele também é inviável nesse caso, tá? E o segundo caso é quando eu consigo, né, colocar uma restrição, né, que ela seja válida, né? Ao adicionar uma nova restrição, invariavelmente eu vou reduzir o espaço, então eu vou piorar a solução da RPL, né? Que é a melhor estimativa que eu tenho é a RPL. Conforme eu for adicionando novas restrições, o meu valor de solução, né, para os novos subproblemas vão piorar, né? Vão diminuir no problema de maximização e vão aumentar no problema de maximização. Aqui é um caso de maximização, então, ao adicionar uma nova restrição, o espaço vai diminuir, o valor de solução vai piorar, né? O novo valor de solução, com a inclusão da nova restrição, ele vai ser pior que o valor anterior calculado, tá? Então, é isso que vai ocorrer.
Aí daqui para frente, eu vou fazer um corte aqui, porque daqui para frente ficou melhor lá na gravação e eu não vou refazer, tá? Mas eu vou juntar tudo para vocês em 3, 2, 1. Basicamente, o que a gente vai fazer com o algoritmo branch and bound, né? É de enumeração implícita, a estratégia de ramificar o nome, né, é de ramificar e podar, e a estratégia central é dividir para conquistar. Então, o que a gente vai fazer? Do espaço original, a gente vai dividir ele em vários subproblemas mais simples de serem resolvidos e problemas de PL, né? Por isso que a gente vai resolver pelo método gráfico, como a gente fazia em PO1. O número de subproblemas pode ser muito grande, a gente pode ter um número grande de nodos para ter que resolver, né? Aí, com isso, a gente precisa de alguma lógica para diminuir esses subproblemas, né? Para ter uma redução desses subproblemas. E aqui a gente aplique a lógica de poda em alguns deles, né? E a gente vai ver como que a gente poda também. Aí ele diz, ó, esse mecanismo deve ser capaz de provar que a solução ótima não pertence ao conjunto de soluções de um determinado subproblema sem que ele tenha que ser resolvido, né? Aí a gente vai ver como que isso funciona. Isso permite o descarte ou a poda de um subproblema. Estes mecanismos calculam o melhor valor que uma solução de determinado subproblema pode atingir. A gente chama de limite ou limitante. E os tipos de poda são 3, né? Por otimalidade, quando uma solução inteira viável é encontrada no subproblema. Então, eu tenho o par ordenado x1, x2, né? Ou xn, né? Inteiro. Então, valores das variáveis inteiras. A gente pode podar por limite. Alguns autores chamam limite ou qualidade, tá? É comum usarem qualidade também. Quando o limite é pior que a melhor solução inteira conhecida, que a gente chama de solução candidata ótima ou solução incumbente, tá? Ou por inviabilidade, quando o seu problema é inviável. É quando a gente tenta adicionar uma nova desigualdade e ela não tem interseção com o espaço anterior. Então, são esses os 3 tipos de poda, tá? Os algoritmos de branch and bound mais conhecidos e usados se baseiam na programação linear. Esses métodos, eles usam métodos de solução de PPLs, como simplex, para calcular os limites em cada subproblema. Vejamos como funciona, e aqui tem um exemplo, que aqui já está resolvido, né? Para chegar nas soluções que ele colocou, vocês têm que fazer aquele passo que eu fiz com vocês no anterior. Tem que plotar, né? Tem que desenhar, né? O R2, x1, x2. Tem que plotar cada restrição, então R1, R2, R3. As interseções da R1, R2 e R3 com as origens, né? Com o eixo x1, eixo x2. As interseções entre eles, se for fazer, né, ponto a ponto. Relaxar a integralidade para resolver o nodo raiz. E aí sim, chegar na solução ótima, ou pela obtenção de cada ponto e substituição no valor do z, né? Ou pelo gradiente, que é o que a gente fez, que eu acho mais simples, tá? Pelo gradiente através das curvas de nível. Aí o que ele faz? Ele primeiro resolve a relaxação, que é substituir esse carinha aqui, o z, né? Que é relaxar mesmo, por maior ou igual a zero, né? x1 e x2 maior ou igual a zero. Relaxa e resolve. Aí, resolvendo, ele chega nesse valor, x1, 20 sétimos, x2, 3, com z valendo 59 sétimos, e ele tem o valor do nodo raiz, tá? Que é 59 sétimos. Esse é o nodo raiz. É a primeira etapa. Aquilo que eu fiz com vocês é só a primeira etapa. Aí resolveu, não encontrou valores inteiros, porque o par ordenado tem que ser inteiro. 20 sétimos não é. O 3 até é, só que não resolve.
27 não é. Então, a gente tem que continuar, né? Aí, continuar é o que ele coloca para vocês na linha de baixo. Esta solução não é viável, pois x1 tem valor fracionário. Se x1 tem valor fracionário, a gente tem que fazer o que é chamado de ramificação. Então, tem que ramificar a variável x1, que vale 2,86, através da inclusão de duas disjunções, né? Duas desigualdades desse tipo. Então, a gente força o x1 a ter valores inteiros, incluindo no problema original duas restrições, que é x1 menor ou igual a 2, ou seja, o inteiro mais próximo a x1 menor que x1, ou seja, 2,86. Quem é o inteiro mais próximo menor que 2,86? É o 2, que a gente chama de piso. Então, essa primeira desigualdade é o que a gente chama de piso de x1, né? Então, é x1 menor ou igual ao piso de x1, que é 2. O piso de 2,86 é o inteiro mais próximo menor que 2,86, que é 2. Por isso que é x1 menor ou igual a 2. E o outro é o que a gente chama de teto. A gente inclui uma desigualdade com piso e uma desigualdade com teto. O teto é o inteiro mais próximo, então x1 maior ou igual ao inteiro mais próximo de x1, teto de x1, que é o que a gente chama de teto. O teto de 2,86 é o inteiro mais próximo maior que 2,86, que é 3. Então, tem essas duas desigualdades. Tá? E elas vão ser incluídas no espaço original. Só que a gente não resolve os dois ao mesmo tempo, a gente resolve em parte. Então, a gente inclui as duas desigualdades, desenha, mas só vai resolver um de cada vez. Tá? Aí a gente tem dois novos subproblemas disjuntos, ou seja, separados, né, particionados. E a estratégia, né, que a gente está usando nisso é literalmente fazer o quê? É excluir do espaço de solução o 2,86. Então, para o 2,86 não ser válido, a gente vai forçar o x1 ser no máximo 2 ou o x1 ser pelo menos 3. Que aí o 2,86 que está no meio, ele deixa de ser válido. Né? Aí a gente exclui ele com isso. Só que a gente resolve por partes. Aí, a partir de agora, a gente tem o que chama de árvore de branching bound. Essa árvore é o que vocês têm que apresentar na prova. Então, com as duas disjunções, x1 menor ou igual a 2 e x1 maior ou igual a 3. Aí, a depender da estratégia, que a gente vai ver depois, a gente vai resolver um ou outro. Aí ele fala, até esse ponto, não se tem uma solução inteira viável, só um limite superior. O limite superior é esse aqui, 59 sétimos. É uma estimativa que a gente tem. Tá? A gente continua. Olha, escolhemos um subproblema não examinado e o resolvamos como no nó raiz da árvore. Então, a gente vai continuar resolvendo pelo método gráfico, como se fosse problema de PL, os próximos nodos. Só que a diferença é que agora a gente tem a inclusão dessa disjunção no espaço original. Aí tem que resolver de novo. Tem que fazer aquele processo todo de novo. Resolve. Aí ele resolveu e chegou na solução ótima da RPL do nodo 1, do nodo S1, que foi x1 igual a 2 e x2 igual a meio, com z valendo 15 meios. Aí ele coloca essas informações lá, o 15 meios, e o x2 foi fracionário também, meio. Então, a gente tem que ramificar de novo. Aí, novamente, não se tem uma solução inteira viável. Logo, é necessário criar dois novos subproblemas a partir do nodo S1. Então, se x2 é meio, a gente vai incluir as disjunções que tiram o meio do espaço de solução, que é o piso de meio, teto de meio. Piso de meio é zero, x1 menor ou igual a zero, ou igual a zero, porque a gente tem a outra restrição de não negatividade, né, que x1 é maior ou igual a zero. E a outra, o teto de meio. O teto de meio é o inteiro mais próximo maior que meio. Então, x1 maior ou igual a 1. Tá? A gente vai incluir esses dois carinhas na árvore e vai resolver de novo. Né? Só que vai resolver um de cada vez. A gente vai escolher um, que a gente ainda não definiu um critério para isso, mas a gente vai ver
um critério desse tipo. Tá? Aí agora tem 3 subproblemas não explorados. Tem o S3, o S4 e o S2. Né? Aí aqui ele resolveu, sem critério nenhum, escolher o S2, que a gente vai ver depois se tem critério ou não para isso. Mas ele escolheu arbitrariamente aqui o S2 só para ver como que fica. Aí, nesse caso, ele tentou incluir o x1 maior ou igual a 3 e não obteve interseção dessa desigualdade aqui, né? X1 maior ou igual a 3, com o espaço anterior do nodo raiz, do S. Então, aí a gente chama de inviabilidade nesse caso. Tá? Então, esse nó é inviável. Ele atribui o menos infinito lá em cima. É inviável. Então, a RPL é inviável, o conjunto de restrições é vazio, o problema inteiro é inviável nesse tipo. Tá? Então, a gente não vai ter solução para ele. Aí a gente poda por inviabilidade. Aí aqui é uma poda que a gente costuma colocar, tá? De inviabilidade. Aí a gente indica embaixo que a poda foi por inviabilidade, bota um isão, e indica a poda com esses tracinhos aqui. Ó. Podamos e a poda foi por inviabilidade. Tá? É comum fazer isso. Aí a gente continua, tem o S3 e o S4. Aí ele vai resolver, ele escolheu arbitrariamente o S4. Aí ele resolveu o S4, deu x1 igual a 2 e x2 igual a 1 com z valendo 7. Essa é uma solução inteira. Aí, quando eu tenho solução inteira, eu passo a ter uma solução que a gente chama de candidato ao ótimo, ou incumbente, ou solução inteira corrente. E a gente pode podar esse nodo por que a gente chama de otimalidade. Tá? Aí bota o Ozinho embaixo. Olha, podei por otimalidade e coloco os tracinhos aqui para indicar a poda. Aí ele fala, ó, logo o nó S4 pode ser cortado da árvore, pois qualquer solução em nós que nasçam dele tem valor pior ou menor que o seu. Né? Só que aqui a poda já garante isso. Tá? É que ele chama de melhor solução corrente, porque naquele momento só tinha aquela. Tá? Aí ele continua, ele vai para o nó 3, S3, que é o que sobrou. Aí ele resolve. x1, 1,5, x2, 0, z igual a 6. A solução é fracionária. Então, x1 é 1,5, então é fracionária, a gente teria que continuar. Só que o valor encontrado do limitante, né, a solução da RPL, que a gente chama de ser um limitante, né, para os próximos nodos ali, ou para aquele nodo, ele vale 6. Só que o problema é de maximização. Então, eu estou sempre procurando o maior valor. O melhor valor é o maior. E eu já encontrei um valor para o meu z valendo 7. Está aqui, ó, 7. 6 é pior que 7. 6 é menor que 7. No problema de maximização, o menor é pior. Né? Então, não faz sentido eu continuar a minha busca aqui com esse 1,5 fracionário, que eu teria que abrir mais nodos, filhos. Não faz sentido eu continuar. Se eu já tenho uma solução corrente, que é melhor, que ela vale 7. Então, aqui eu posso podar. Para evitar cálculos desnecessários ou exaustivos, eu posso podar. Existe essa regra para poda. Aí eu podo, porque essa solução é pior que a solução corrente. Logo, o nó S3 pode ser cortado da árvore, pois qualquer solução inteira em nós que nasçam dele vão ser pior que o seu, né? Menor que 6. E além de ser pior que 6, ela é pior que uma solução corrente já encontrada, que é 7. Então, aqui faz todo sentido aplicar a poda, que aqui pode ser o Lzão de limite, né, ou Qzão de qualidade, limite ou qualidade. Porque é uma qualidade pior que a que a gente já tem encontrada. Tá? Aí ele continua. Como não há mais nós explorados, o algoritmo termina. A árvore foi completamente enumerada. A solução ótima é 2, 1, né? x1 valendo 2, x2 valendo 1, com valor de z igual a 7. Tá? Aí, agora, a gente tem o que a gente chama de estratégias de busca. Tá? Que as escolhas arbitrárias podem não ser tão arbitrárias.
né? A gente pode definir para vocês uma em particular. E aqui o professor Romeu apresenta duas. Tá? Aí eu vou deixar claro aqui que existem divergências. E eu vou dizer como que é usado. Tá? Então, busca em largura e busca em profundidade. Então, no exercício anterior, a gente não usou a ordem, né, e usou escolhas arbitrárias para isso. Tá? As formas que ele apresenta são profundidade e largura. Qual das duas? Depende de cada problema, ou se a gente colocar para vocês qual que a gente quer. Aqui ele diz que dependendo da estrutura ou algum que você já saiba que é mais eficiente, usar um ou outro. Mas a gente vai dizer para vocês qual usar. Tá? Aí ele diz profundidade. Qual a lógica? A ideia é descer o mais rápido possível na árvore, né, pois aumenta a chance de encontrar uma solução viável. Né? Então, a ideia é encontrar uma solução inteira viável o mais rápido possível, na busca em profundidade. De posse de uma solução viável, né, inteira, a gente consegue podar da árvore nós cujo limite ou limitante que a gente usa, né, é menor no caso de maximização ou maior no caso de minimização, que o valor da solução inteira corrente. Né? Então, a lógica é essa: descer o mais rápido possível para encontrar alguma solução inteira. E de posse dessa solução inteira, a gente conseguir aplicar podas para não ter que explorar tantos nodos, tá? Muitos nodos. Além disso, um nó pai e seus descendentes imediatos diferem apenas por uma restrição, o que torna fácil a resolução computacional desses descendentes. Tá? Então, fica mais fácil manter dentro, né, de uma descida única. Então, eu resolvo um, se precisei ramificar, eu adiciono uma desigualdade no espaço anterior, né, que na verdade são duas. Aí eu escolho uma das duas. Escolho uma, adiciono essa desigualdade. Aí resolvo. Se eu precisar fazer outra ramificação, eu separo em dois, escolho um, mas esse um é a adição de uma restrição com a interseção do espaço anterior. Então, eu vou só, dentro de um mesmo espaço, eu vou fatiando ele cada vez mais, sem ter que ficar trocando de espaço, ter que voltar para um anterior. Então, fica mais simples. E descendo mais rápido, eu só incluo restrições de maneira progressiva a um espaço que eu já estou computando. Tá? No exemplo anterior, se a busca em profundidade fosse aplicada, a ordem seria S1, S3 ou S4 e S2. Então, seria essa a lógica aqui. Ó. Se a busca fosse em profundidade, seria essa daqui. S1, S2... Ele fala S3 ou S4, mas a gente sempre define um desempate à esquerda, tá? Então, seria assim, S1, S3, S4, S4, S2, tá? Se fosse profundidade, é o que ele colocou lá. Aí ele chama de largura, né? Aí aqui cabe um adendo que não está aqui, tá? Mas alguns autores tratam largura de maneira diferente. Tá? O professor Ormeu colocou essa lógica de largura já baseado no que ele colocou no texto aqui, tá? Que já é uma combinação que funciona melhor. Que aí, né, ele chama, ó, a ideia é explorar primeiro os nós com melhor limitante, maior no caso de maximização, menor no caso de minimização. Mas alguns autores separam isso, tá? E eles chamam isso de busca pelo melhor limitante, tá? Eles separam, chamam isso de busca pelo melhor limitante. E a gente também usa essa nomenclatura aqui, só que usa como sinônimo para largura.
Então, se no texto tiver busca em largura ou pelo melhor limitante, para a gente dá no mesmo, tá? Só que alguns autores vão usar largura, tá? Como a lógica de resolução de nodos no mesmo nível, tá? Então, a prioridade é a busca no mesmo nível. Então, alguns autores vão resolver assim, ó. Alguns autores usam a busca em largura assim. Começo no S, posso ir para S1 ou S2, tanto faz, mas aí vai para o S1, depois vai para o S2, aí depois eu vou para o próximo nível e uso algum critério de desempate se eles estiverem no mesmo nível. Mas alguns autores usam a busca em largura como a lógica de níveis. Então, ele resolve primeiro no nível, aí depois vai para o próximo nível, tá? E depois ele resolve todos no mesmo nível e depois pula para o próximo. A gente não usa assim, tá? Mas aí cabe esse adendo aqui, que vocês podem encontrar ele segregado dessa forma. Aqui a gente usa usa a largura e o melhor limitante como sinônimos para a mesma coisa, que é essa daqui. A ideia é explorar primeiro os nós com melhor limitante. Maior no caso de maximização, menor no caso de minimização. Isso garante que nunca se explorará um nó com limite pior que a solução ótima, o que pode acontecer na busca em profundidade. Espera-se assim enumerar um menor número de nós. No exemplo anterior, a sequência na qual os nós foram explorados seriam S1, S2, S3 ou S4, como ilustra a busca em largura. Aqui calhou de ser a mesma coisa, né? Só que num dado momento pode ser que a configuração não chegasse nessa mesma lógica. Mas, por definição, depois a gente vai ver. Quando a gente não calcula, porque é a lógica que a gente calcula aqui. Como a gente não calcula esses limites a priori, a gente usa a definição do valor do Z2 ser tão bom quanto o valor do ZS. Tá? Então, por isso que vai acabar dando na mesma pelo melhor limitante. Enquanto alguns autores eles resolvem logo para obter os limitantes e depois tomar uma decisão, tá? Que pode acabar influindo aqui. Como a gente não faz isso, por isso que a gente trata como sinônimos. Como a gente só calcula depois de tomar essa decisão, vai acabar calhando da busca em largura ou pelo melhor limitante na nossa lógica, sempre ficar nesse nível, né? Sempre resolver no nível e depois a gente ir para o próximo. Tá? Porque a gente nunca vai ter um valor já calculado aqui embaixo que seja melhor que o limitante do nodo pai. Então, é por isso que a gente trata como sinônimos. Mas lembrando, em algumas literaturas pode ser, né, que isso esteja separado por esse motivo, porque os autores optam por resolver antes de tomar essas decisões. Então, ele ramifica e já resolve, e de posse do valor, ele escolhe ou não aquele que tem melhor limitante, se a estratégia for de melhor limitante, ou então não, ele simplesmente resolve todo mundo que está no mesmo nível primeiro. Tá? Então, por isso que a gente usa como sinônimo aqui, por causa da lógica de passos que a gente faz. Tá? Aí a gente está acabando já. Então, comentário final. Qual que é melhor? Geralmente uma combinação das duas. Tá? E a gente encerra. Eu tentei fazer o mais rápido possível, a gente passou um pouco, né? Aí na semana que vem a gente pode ver a aula
o exercício resolvido, né? Porque aí ali vai ter, né, o passo a passo certinho, né, com um exemplo prático de como vocês têm que proceder. E tem que se atentar. Apesar do conceito não ser tão difícil, né, ou dos passos não serem tão difíceis, é uma questão trabalhosa. E se tiver o número grande de nodos a serem explorados, a depender da configuração do exercício, pode ser uma questão longa. Então, tem que, primeiro, absorver os conceitos, né, o que a gente está fazendo, as estratégias de busca, as regras de poda, né, e relembrar lá como que a gente resolve problemas de PL pelo método gráfico. Aí a gente tem 3 exercícios na lista 2, tá, que foram propostos para vocês, e o exercício 1 da lista está resolvido no exercício resolvido da aula 4, que a gente pode ver junto com calma depois. E tem que treinar. Esses 3 que estão lá são 3 exercícios obrigatórios. Tá? Tem que fazer pelo menos aqueles 3. Menos que aqueles 3, vocês não vão ter bagagem suficiente para resolver uma questão diferente na prova. Então, tem que fazer pelo menos os 3 e buscar mais alguns por fora para treinar os conceitos e velocidade, que é muito importante. Tá? Além disso, a gente deixa usar régua, par de esquadro, caneta colorida, que vai estar escrito lá no caput da prova. Então, pode usar, é para usar, mas o importante é vocês treinarem com essas ferramentas para chegar na hora lá e saber usar elas também. Saber usar a régua, se quiser usar par de esquadro, saber usar a par de esquadro. Eu aconselho mais a régua, só que é mais importante, para não se embananar toda na hora. E saber usar ele com velocidade, e se usar caneta de cor diferente no rascunho, né, para que fique visível, para vocês não errarem os espaços de solução. Às vezes tentar fazer um gráfico um pouco maior, para ficar legível para vocês, ou fazer gráficos pequenos, para resolver cada subproblema de maneira segregada, vai do critério de vocês. A gente não corrige os gráficos de vocês. Na folha de respostas, a gente só corrige a árvore. Tá? Então, a árvore tem que estar certinho. Qualquer dúvida, eu dou mais instruções de como colocar a árvore na prova, para ter todos os elementos certinho, para não gerar dúvida, na semana que vem. Tá? Eu já me alonguei bastante, vou encerrar por hoje. Então, uma boa noite para vocês, uma boa semana, até semana que vem.